Quando a gente fala de cultura, como eu falei antes, a gente não está falando só de bons filmes, boas peças, bons discos, né? A gente está falando de uma indústria que se realimenta de empregos, que gera profissionais. Então é muito importante que a gente tenha essa noção que a cultura ela é um pilar do turismo, ela é um pilar da economia, ela gera essa questão de futuro, né, dos jovens se engajarem com uma profissão logo cedo. Então, esse movimento da Lei Aldir Blanc foi muito importante, né, do Congresso, da Câmara, do Presidente da República, né? Isso é um momento histórico e inédito, né? Nunca se liberou um montante tão grande de dinheiro, de verba para um auxílio, né? Nesse caso é um auxílio emergencial, claro. Eu acho fundamental o diálogo. Eu estou aberto para todos os diálogos que forem necessários. A cultura é um patrimônio do povo brasileiro, os artistas são um patrimônio do povo brasileiro, todos merecem respeito. Hoje eu vou conversar com o ator, com o apresentador, com o secretário especial de Cultura, Mário Frias. Vamos falar do apoio ao setor cultural do Brasil, que acabou de ser assinado pelo presidente Bolsonaro. Vamos falar dos trabalhos do Mário Frias à frente da secretaria, dos planos, projetos e ações. Ele já está a postos, vai entrar logo aqui para participar com a gente dessa conversa que eu estou querendo ter com ele desde que ele assumiu a secretaria. E agora, finalmente, vamos conversar sobre esses projetos, sobre essas ações e sobre o que pode ser feito e o que ele está fazendo efetivamente pela cultura brasileira, que foi um setor muito prejudicado nesse momento de pandemia, né? Vai demorar a poder retomar os trabalhos, vai levar muito tempo para se acertar e poder entrar efetivamente, né? Mas não vamos desanimar, porque a cultura é fundamental e mostrou, né, durante a pandemia o quão importante ela é. Todos nós assistimos filmes, lemos livros, vimos séries, todos nós pensamos e vivemos a cultura. Durante a pandemia isso ficou muito claro, né? Eu acho que não há mais o que negar. Estamos aí, conseguimos, tudo bem? Quanto tempo, minha amiga querida. Estava aqui me lembrando, sabe que eu fui ao primeiro casamento seu? Acredita nisso? Eu lembro. Você acredita nisso? Eu me lembrei disso hoje. Eu lembro. Gente, Eu lembro. Eu fui. Que barato. Mário Frias, eu vi que vocês assinaram ontem, né, o auxílio emergencial para a cultura. Amém, Leda, amém. E aí? Ui, que bom, né? Então, que rolou é uma muito coisa, bom, eu né? estava preocupada com isso. É muito bom, porque eu acho que é uma preocupação do governo, né, do governo federal, em, em criar uma relação de que a cultura é para todo mundo, né, Leda? Eu acho que muita gente reclama disso há bastante tempo. Acho que foi uma das plataformas da, da eleição do presidente Jair Bolsonaro, foi criar uma nova relação do povo com as leis de incentivo, né, que são leis extremamente positivas. A gente está passando por um momento, você sabe como vó, como mãe, como profissional, como tem sido difícil essa questão do distanciamento para todos nós, né? É verdade. E o artista, ele vive do contato com o público, né? O show, o circo, o teatro, o cinema. A gente vive do contato direto com o público, da presença do público, né? Então, esse movimento da Lei Aldir Blanc foi muito importante, né? Do Congresso, da Câmara, do Presidente da República, né? Isso é um momento histórico e inédito, né? Nunca se liberou um montante tão grande de dinheiro, de verba para um auxílio, né? Nesse caso é um auxílio emergencial, claro. Eu achei muito importante, fiquei muito feliz.
A gente trabalhou em cima disso bastante, né, para que tudo fosse não só eficiente na entrega desse subsídio, do subsídio, mas também que fosse um método transparente, né? Uhum. Contamos com o apoio de todas as bases do governo, e eu acho que o resultado vai ser muito importante nesse momento, né, Leda, que as pessoas estão sem comida no prato, né? E esse auxílio vai vir num momento muito importante para os artistas. E como é que ele vai ser? Porque ele vai ser, pelo que eu li no seu Instagram, ele vai do governo federal para os estados, dos estados para os municípios. Isso é uma relação normal, né? O governo federal tem uma relação governamental que todo mundo já conhece. As verbas são distribuídas dessa forma. A gente conseguiu que isso fosse agilizado, a gente vai conseguir usar a plataforma Mais Brasil, que já é um sucesso. A DataPrev também vai ser bastante importante. E 1,5 bi a gente libera para os estados e 1,5 bi a gente libera para os municípios. Isso também vai permitir, Leda, para nós, um conhecimento mais aprofundado de quem são esses artistas, né? De quem está recebendo esse auxílio. Isso também vai deixar um legado muito importante para a cultura, porque, como eu falei, é uma das prerrogativas do governo, que a gente converse com cada artista, né? E não, ou seja, que a arte seja uma forma de inclusão, né? E não seja uma arte exclusiva. Mas vai Eu dar acho para que vai fazer ter, um cadastro, é isso? as pessoas vão ter que se cadastrar, como todo o processo, tanto as pessoas, quanto as empresas, quanto o próprio sistema dos municípios e dos estados está preparado para isso, está se preparando para isso agora. A gente está lançando, acho que mais tardar, no final dessa semana, uma campanha publicitária para ajudar nessas questões, né, mais práticas de como se inscrever para receber o auxílio. Mas está tudo muito claro. Vai ser uma distribuição desse auxílio que vai, se Deus quiser, vai chegar à nossa classe que está tão sofrida nesse momento, né? A É gente não muito tem público, importante. né? Até porque a gente esquece, às vezes. Outro dia eu vi uma matéria que me comoveu tanto, o pessoal de um circo parado que ia começar a trabalhar, decretar a pandemia, assim, eles iam estrear no dia seguinte, sabe? E É estavam muito vendendo triste. biscoito no sinal, uma situação muito dramática para conseguir sobreviver e fazer aquela trupe toda sobreviver. Uma vida muito dura, né? Muito. E ainda é uma preocupação, né, Lieda? A gente vai tentar resolver no momento emergencial. Claro que a gente vai ter problemas, porque nós somos um país continental. Acredito que acho que eu já até vi o Paulo Guedes falando que ao longo da entrega do auxílio emergencial aconteceram diversas correções. Eu acredito que a gente está fazendo um movimento muito importante. Como eu te falei, né, sempre a prioridade do presidente é que todo mundo tenha acesso às leis a esse auxílio emergencial, é a mesma coisa. Mas existe muito ainda, Leda, muito que se fazer em relação aos invisíveis também, porque existem diversas classes que não se enquadram também nessas posições do auxílio, né? Por exemplo, eu recebi na secretaria na semana passada as pessoas que trabalham no backstage, né? As pessoas que montam os palcos, a iluminação, os técnicos de luz, de áudio. Essa gente, eles têm um fluxo financeiro muito interessante, são pessoas bem-sucedidas, né? Em sua maioria ganham bem acima da média desses tetos que a gente está conseguindo oferecer. Então, e essas pessoas, assim, são pessoas que têm muita dignidade, né? Elas respeitam muito o trabalho, né? São realmente quem faz o show acontecer. Então, essas pessoas não estão sendo beneficiadas por esse auxílio, né? Então, há muito que evoluir, Leda, há muito que se entender. Por isso que eu estava falando antes, que é tão importante a gente trabalhar esse auxílio de forma transparente e conseguir com ele construir um legado de conhecimento para entender quem são essas pessoas ao redor desse continente que é o Brasil. Então, a gente espera que nesse momento seja importante, eu tenho certeza que vai ser importante, né? Eu estava conversando com o Gilson Machado, presidente da Embratur, ele disse, né, que como o Nordeste está sentindo falta das festas de São João, né? Nossa, Das festas juninas. um prejuízo brutal, né?
São espetáculos. Muitas pessoas, às vezes, Leda, questionam a cultura, né? Por que a Secretaria de Cultura? Às vezes falta um pouco de discernimento, de entender que quando você tem um município pequeno, um teatro, um circo, um cinema, ele é muito mais do que uma atividade cultural. Ele passa a ser uma atividade econômica importante, porque ele acaba gerando todo o outro comércio, como você mesmo falou, né? O pipoqueiro, o cara que vende as lembrancinhas da cidade, né? Eu sempre cito a cidade de Caxambu, né? Que eu tenho um amor, né? Minha família, meus avós têm casa e eu tenho um amor muito grande pela cidade de Caxambu. A cidade de Caxambu, ela vive da cultura, ela vive do turismo. Então, o turismo e a cultura, nesse momento, estão sendo massacrados, porque o povo cancela suas viagens, né? Com isso, a economia da cidade para, porque aquele cara que faz o doce típico, aquele cara que faz a roupa típica, o festival, assim como a gente está falando, né? O Gilson Machado é um cara muito preocupado com essas questões, porque o turismo, né? E assim como o ministro Marcelo Álvaro Antônio também, eu acho que hoje, Leda, tenho certeza que hoje está havendo uma união muito grande de todas as áreas do governo federal para que a gente consiga amenizar o problema. E vamos aproveitar tudo isso, é que a gente pode dizer, aproveitar, né, mas fazer desse limão uma limonada, para também conhecer mais a fundo as necessidades do próprio Brasil, né? A plataforma Mais Brasil está sendo muito importante nesse momento para a gente conhecer quem são esses brasileiros que ainda estão invisíveis. Mas eu acredito muito que toda essa movimentação vai extrair desse limão uma limonada, se Deus quiser. A questão, por exemplo, dos grandes eventos, tipo festa de São João, não teve festa de São João, não teve nada disso, isso tudo, e não vai ter carnaval, provavelmente. Hoje eu vi o ACM Neto dizendo que talvez em julho, na Bahia. As classes menos favorecidas trabalham muito nessas festas, fazendo cenário, não é? Puxando gambiarra. É uma gente do som, é uma gente do cenário, é uma gente do adereço, da fantasia, do calçado para a pessoa dançar, sambar na avenida ou dançar a quadrilha. Então, são muitos empregos, é desesperador mesmo. Então, com esse auxílio emergencial, você atende uma parte dessas pessoas. Essa parte mais sofisticada, né, dos grandes shows, aí vamos ter que ter outras alternativas, né? As lives, talvez. Com certeza. Eu acho que tudo vai mudar, né, Leda? Eu acho que você é uma pessoa de visão, né? Você é uma pessoa com muita experiência. Você não se deixou ficar para trás. Você foi acompanhando toda essa progressão, o sucesso que você está fazendo no seu canal, né? E toda essa informação que você continua levando com muita competência. Eu acho que todos nós vamos ter que reaprender. E o que é. Porque eu acho que a gente tem que aprender com todos os momentos na vida, né? A gente perde as pessoas que a gente ama, a gente reaprende a trabalhar em outras coisas, a gente está sempre tendo que se reinventar, né, Leda? Sempre. Mas eu vejo que quando você fala da pessoa do adereço, do artista que está por trás de tudo que acontece no carnaval. As esculturas, o escultor de claro, carro alegórico. É tudo e muito ele gera uma economia muito emprego forte, perdido. Né? Ele gera uma economia muito forte para o município, para o estado. O carnaval é uma festa internacional. O São João do Nordeste é uma festa internacional. Vem pessoas do mundo inteiro. O carnaval. Eu acho que é uma boa ideia essa história de repente, promover um São João fora de época. Eu estava conversando, é uma ideia da Embratur, do Gilson Machado, falando muito com isso. A gente tivemos uma reunião com o presidente para falar de outros assuntos, mas falamos sobre isso também. Talvez seja uma alternativa, né, Leda? Claro que a gente tem que obedecer os limites da quarentena, né? Conhecer bem as regras para que a gente consiga deixar isso para trás, mas talvez seja uma boa alternativa, né, Leda? Fazer algumas festas simbólicas fora de época, porque a gente está falando, nesse caso, de conservar as nossas tradições também, não é só uma questão econômica, nem turística. É cultural, né? A gente está deixando de celebrar. É muito triste isso, né? O brasileiro tem como premissa ser um povo caloroso, né? Ser um povo festeiro, um povo que honra as suas tradições, né? Isso é muito triste, né? Ver as pessoas... O distanciamento provoca
essa falta. Eu sempre penso nas festas, né? Eu sempre fico imaginando que as festas, uma grande peça de teatro, um filme bacana, ele leva alegria, ele aquece, ele é aquele momento em que a gente volta a sorrir na vida cotidiana, né? No dia a dia. Eu acho muito importante, eu fico muito triste com isso tudo, e eu tenho certeza que é o mesmo sentimento do presidente Jair Bolsonaro, do ministro Marcelo Antônio, como eu citei, o Gilson Machado da Embratur. A gente está muito triste com tudo isso, né? Eu sempre fico esperando o momento que a gente vai voltar a sorrir, sabe, Leda? Que a gente vai comemorar o fim disso tudo e passar a olhar o Brasil como ele é, um país alegre, festeiro, que tem uma cultura muito forte, porque a gente é um continente, né? Você vai no sul, você tem o CTG, você vai no nordeste, você tem o São João, você vai no sudeste, você tem o Carnaval, você vai em todos os lugares, o Bumba Meu Boi, todos os lugares. Viola, tudo. Maravilhoso, É né, Leda? maravilhoso. Agora, isso, nesse ponto, a pandemia pandemônica aí não deixou ninguém sem ter mais respeito pela cultura, né? Eu acho que pelo trabalho doméstico, pelo trabalho dos motoboys e dos entregadores e pela cultura, porque todo mundo viu filme, todo mundo leu livro, todo mundo ouviu música, todo mundo precisou da cultura para sobreviver a esse isolamento, né? Então, Com acho que certeza, vão Leda. olhar a cultura não com aquele olhar de essa gente que usa a Lei Rouanet, mas uma gente que leva entretenimento, não é a todo mundo. Com certeza, eu acho que é uma ingenuidade, né? A cultura, ela é a tradição de um povo, ela mantém viva as suas memórias, as suas raízes. Nada fala mais alto que a cultura, né? Acho que é um pouco de ingenuidade mesmo achar que a cultura não tem relevância. E a gente passa um momento, Leda, eu estava conversando com um grupo de cineastas outro dia, e um deles, que é um cineasta que produz filmes internacionais, com coisa de qualidade, coisa muito boa, e ele estava falando para mim que ele estava fazendo um cálculo. Ele falava assim, Mário, antigamente você... Antigamente, né? Ele falava que a gente assistia 1, 2, 3, 4, 5 filmes por mês, né? Você ia ao cinema, você esperava um lançamento. E hoje você pode facilmente consumir uma série inteira, né, em uma semana. Hoje Essa você vê uma maratona ali, brabo. você se apaixona, assim, agora eu não estou com tempo nem de ver o jornal, mas assim, eu e a Ju, a gente de vez em quando pega umas séries assim, tipo Game of Thrones, uma coisa assim, e vai embora na série, vê Caraca, é mesmo, 7, né? 8, 10 filmes no final de semana, né? É muito Isso aí, bom. Leda, é uma coisa que é muito interessante, porque há uma defasagem. A produção hoje ela precisa de novos profissionais. Ela sofre uma crise de conteúdo, entre aspas. Não é uma crise de qualidade. A gente tem muita coisa de qualidade. É de quantidade. Então você tem bons profissionais que às vezes não conseguem dar conta de tantas séries que eles trabalham. E isso, somado ao volume de filmes que a gente passa a ver, pode ser um problema para o futuro. Então, quando a gente fala de cultura, como eu falei antes, a gente não está falando só de bons filmes, boas peças, bons discos, né? A gente está falando de uma indústria que se realimenta de empregos, que gera profissionais. Então é muito importante que a gente tenha essa noção que a cultura ela é um pilar do turismo, ela é um pilar da economia, ela gera essa questão de futuro, né, dos jovens se engajarem com uma profissão logo cedo. Quem é de teatro, quem é de TV, quem faz televisão, jornalismo, rádio, sabe que a vida ali começa cedo. Os profissionais, às vezes, estão ali a vida inteira, né, Leda? Então, eu acho que é preciso saber separar as coisas, né? O povo entende, uma parte do povo entende que a gente teve uma crise durante todos esses anos na cultura, que a cultura foi exclusiva, só trabalhou para alguns. Mas esqueçam isso e imaginem que a cultura ela tem que ser inclusiva, ela tem que gerar empregos, ela tem que gerar, como eu falei, ela é propulsora da economia, né? Então eu acho que é bem importante que a gente tenha essa visão. E eu acho que, na minha opinião, o mais importante, Leda, é conservar as raízes, preservar as nossas festas, né? Aquilo que a gente estava falando. Nossa memória, a cultura é feita disso, né? De como é que foi ontem, de como é que você vai fazer amanhã. E tem coisa que você vai fazer para sempre. Não é o reisado,
milhões de cores de festas brasileiras, a gente não pode perder isso de jeito nenhum. Não, são nossas. Agora, Toda manifestação a gente vai achar cultural... formatos, né? Você vê que já estão... Eu sou do Vai. tempo do drive-in da Lagoa, que você não pegou, Que porque você é legal, né? jovem. Não peguei, O não drive-in peguei. da Lagoa era um barato. Agora eu estou vendo as pessoas fazerem drive-in no sul do Brasil, É aqui em São ótimo. Paulo. Eu queria até conhecer um pouco a experiência do Tom Brasil. Parece que eles estão fazendo também uns espetáculos lá, né? Alcione fez o Viva Rio, vendendo Ótimo. ingresso e pela internet. Então, acho que a gente vai achar outros formatos até poder se aglomerar, né? Porque a cultura é feita de É. aglomeração, né? A gente, Gente, né? para ir Tocar, assistir um show, a gente se abraçar. aglomera, claro, para ir ao Não, cinema, ao quantos teatro, amores, né, Lida? Quantos amores a gente não não é? encontrou num show, numa festa, né? É tão bom. A Bom relação humana é demais. tão importante, né? A gente, às vezes eu fico saudoso mesmo, né? Eu vejo a geração muito celular, né? Muito focada no vídeo e tal. Claro que a gente tem que entender que a geração é essa, que o caminho é esse, mas dá uma saudadezinha, né? De uma boa festa de carnaval, de um carnaval de rua, de uma festa, né? Eu sinto muita falta do contato humano. Acho que o Eu contato acho humano é Nossa, e quando um teatro é bom demais, é inesquecível, né? Então tem inesquecível. coisas assim muito fortes, a gente não pode perder. Mas a gente tem que ir A vendo o gente que que dá para conseguiu, a fazer gente também, né? conseguiu, a gente conseguiu uma vitória bacana agora, porque ah, as salas de cinema sofreram muito, né, Leda? Porque o público não vai ao cinema, é fechado, muita aglomeração, todas essas restrições, né? E a gente fez junto com a Ancine um projeto muito bacana, de uma linha de crédito muito bacana, com juros muito baixos, com uma carência grande. A gente incentivou a manter os empregados, as pessoas trabalhando. Então, quem conseguir manter durante esse período as pessoas empregadas vai ter uma taxa de juros menor O ainda. que as Isso redes tudo, de cinema, que você fala? isso, as Ah, salas de é? cinema, elas sofreram muito, tanto as pequenas quanto as grandes. Então, isso, porque as grandes empregam muita gente, as pequenas É. são aquele foco econômico de uma cidade pequena, né? Uhum. Então, essa linha de crédito também foi muito importante, junto ao BRDE e ao BNDES, com o apoio da Secretaria de Cultura, do Ministério do Turismo e da Ancine, justamente para que a gente não deixasse os cinemas fecharem, né? E eu acho que é muito importante isso, porque é aquela velha história, né? Você está tirando, nesse momento, você está sendo obrigado a tirar do povo a emoção, o sorriso, né? Aquela coisa como você falou agora, né? De uma boa peça que te marca para sempre, Claro. de um bom filme que te marca para sempre. Se a gente somar toda a tristeza que a gente está passando, né? Em relação ao sofrimento humano, né? De mortes, das pessoas que perderam seus entes, se a gente somar isso tudo a perder a alegria do brasileiro, isso vai ser uma marca muito profunda. A gente realmente vai ter que reaprender uma série de coisas. Então, eu acho que nesse momento também é uma preocupação da Secretaria de Cultura, dos órgãos responsáveis por tudo isso que está acontecendo em relação aos artistas, é tentar de alguma maneira manter a alegria, tentar puxar de volta, né? Essa história da gente tentar jogar o carnaval para uma outra data, para não perder o carnaval Uhum. daquele ano, tentar fazer um São João fora de época para não perder a festa desse ano. Eu acho que é muito simbólico. A gente vive de memórias emocionais, né? O ser humano ele se forma não por todos os dias que ele viveu durante toda a vida dele, mas pelos aqueles dias emocionais que te marcaram, né? A soma desses dias é que fazem a personalidade do ser humano, né, Leda? Eu acho que tem que achar formatos, mas a gente vai achar formatos. Sabe que também é uma coisa que você não deve lembrar, porque você é mais jovem, tinha uma coisa, logo que eu cheguei ao Rio e comecei a fazer o jornal Hoje, tinha uma coisa no Rio que eu amava, chamado 6h30, que é um espetáculo que eu acho, a minha memória diz que foi inventado pelo Albino Pinheiro. Eu não posso garantir, assinar embaixo, porque eu não tenho certeza, mas na minha cabeça tem a ver com ali. E a Funarte fazia, e que era bárbaro, porque era um artista conhecido apresentando um artista novo. 6h30 da tarde, o ingresso baratinho. Eu me lembro que eu falava, o preço é simpático e tal, porque era bem Que barato ótimo. em relação aos teatros em geral, porque também é caro. E a gente está Mas a vivendo gente uma precisa crise mudar isso. econômica, então E a ir ao gente precisa cinema mudar no isso. shopping é caro.
não é? É. E ao teatro é caro. Eu estou com algumas ideias legais que a gente vai mexer por aí, Pois tá? é, tem Depois eu que te conto. mexer Agora eu não nisso. Eu posso. quero que você me Mas eu conte vou isso. mexer. Mexe nisso, porque Eu vou tem mexer. que democratizar isso, né? Tem sim, tem que ser acessível. Essa coisa do artista vai onde o povo está, o povo tem que ir onde o artista está também. Tem Exatamente. que trocar, tem que interagir, porque é Tem. muito importante, né? Democratizar, você falou tudo. O cara tem o direito de sair do trabalho dele e querer ver uma boa peça. Claro, E não pensar quando que ele vai poder ver uma boa peça. não pode isso, tem que Não pode, né? misturar. E esse 6h30 era de música, e era muito legal. Então, tipo, uma pessoa muito famosa apresentava uma pessoa não menos famosa, que estava começando. E essas pessoas que estavam começando, hoje estão aí, são as grandes estrelas do Brasil, entendeu? Então, acho que a Maravilhoso. gente tem, sabe, essa coisa, se você puder mexer nisso, né? Vamos Deixar mexer, Leda. os Estou com novos alguns valores projetos bacanas. aparecerem, é muito importante também. A gente está com alguns projetos bacanas para apoiar a ida, para facilitar o acesso a todos os tipos de espetáculos. Todos, todos, teatro, tudo, tudo. A gente quer mexer em tudo nesse sentido. Tem muita coisa boa, Leda, tem muita coisa boa. Se critica muito a Lei Rouanet, mas a lei em si é muito boa. A É lei é muito boa, boa. claro. Só que é uma velha história. A gente não pode deixar ela exclusiva. Essa é a questão. A discussão que eu tento alertar é que a lei é muito boa, só que ela tem que ser uma lei proporcional. Ela tem que servir a todos os brasileiros. Eu tenho certeza que essa é a visão do presidente da República, que na verdade é a sua visão normal. Você pensa assim, você pensa, poxa, uma boa peça, ela marcou a minha vida. Então, esse é um exemplo maravilhoso que você deu. É um preço simpático, né? Um Independente do preço que está simpático para as passando, pessoas tem que ter um poderem preço ir, né? simpático. Exatamente. Eu penso muito igual a você, Leda, e você pode ter certeza que enquanto eu puder estar ali prestando esse serviço para o meu país e para o presidente, que é uma pessoa que confiou em mim, eu vou lutar com todas as minhas forças. E você tem uma equipe, assim, você está fazendo projetos, porque uma hora essa pandemia pandemônica vai acabar, né? Vai vir uma Ai, aleluia. vacina, se Deus Amém. quiser. Eu acho Amém, que amém. só meados do ano que vem, mas vai acontecer. Aí Vai. alguma coisa tem que ser feita até lá e depois disso, né? Depois que todo mundo estiver vacinado. Tem, Leda. Quando eu cheguei, eu tô na secretaria somente há 50 dias, eu faço Tem 60 pouco dias agora, tempo. né? Eu já estou cobrado como se eu tivesse lá há 10 anos. Porque muita gente, às vezes, não faz as contas, mas qualquer negócio na vida, ele leva de 5 a 10 anos para se firmar em qualquer mercado. Ali não é diferente. Tudo bem, eu estou prestando um serviço para minha pátria, eu tenho um orgulho imenso de estar ali, né? A equipe eu ainda não consegui montar toda, só para você ter uma ideia, porque existe uma burocracia, as pessoas passam por uma análise normal, como qualquer lugar, as pessoas passam por uma análise, né, técnica. Então, o que eu estou conseguindo, Leda, é colocar pessoas muito técnicas, pessoas que entendem daquela secretaria. Então, a gente tem uma série de secretarias, você tem os direitos autorais, você tem o audiovisual, e aí esse trabalho, eu acredito, Leda, que até o final do mês eu vou conseguir ter todos os secretários, pelo menos os principais, ali já nomeados. Agora, teve um Você problema... já tem uma luta boa, porque o direito autoral mesmo, de vez em quando, aparece um deputado querendo tirar, né? Pois mas a gente... Do nada parece que... aparece alguém achando que não, é de todos. Os direitos autorais são algo muito importante, mas Claro. precisa ser discutido de verdade. A gente precisa entender os parâmetros. Porque existe assim... deixa eu só complementar ali. O que acontece? Agora, quando eu conseguir montar as secretarias, eu já vou estar num nível bacana. Porque aí é aquela questão, né? Não dá para trabalhar como chefe, tem que trabalhar com liderança. As pessoas têm que ter autonomia para trabalhar. Então, eu estou priorizando as pessoas técnicas, as pessoas que entendem das suas áreas. Isso já é um negócio muito bacana, que também é fruto do trabalho do presidente da República, que não fatiou os ministérios politicamente, colocou pessoas técnicas. E aí, dentro dessas pessoas técnicas, você vai ter que ter um acompanhamento de aproveitamento para você saber quem realmente está tendo um resultado interessante e quem não está atendendo, quem não está tendo um aproveitamento aceitável. Por outro lado, quando eu cheguei na secretaria, havia essas questões que eu estou resolvendo e existiam as vinculadas, né, que são
a Funarte, a própria Funarte que você citou, IFAM, IBRAM, né? E são as vinculadas que... E essas vinculadas, elas estavam, nesse primeiro momento, fazendo uma prestação de contas direta ao Ministério, né? Então ficava bem complicado para mim fazer um mapa de entendimento geral da cultura, porque se você vai assumir qualquer cargo, qualquer função, primeira coisa, você tem que conhecer as pessoas, você tem que conhecer do próprio negócio, e você tem que ter um mapa anterior, né? Não adianta a gente chegar ali com a minha opinião pública, deixa eu ver como é que funciona. Não, eu tinha que fazer um trabalho efetivo de entendimento. Você já trabalhou em muitas emissoras, você sabe como é difícil, às vezes, trocar um câmera. Pô, o cara não faz a mesma coisa que o outro fazia. Isso atrapalha a gente como profissional. Então, agora, Leda, eu estou muito satisfeito, porque o presidente, por decreto, colocou de volta as vinculadas ligadas à Secretaria de Cultura. Eu estava sozinho, agora eu estou com uma equipe montada. Então, eu ainda estou com essas limitações, e a gente teve 3 casos de Covid na Secretaria nesses 50 dias. Então, desses 50 dias, você pode tirar menos 15 dias, porque cada caso desse eu precisei ficar 5 dias sem pisar na Secretaria. Então, a gente está enfrentando uma série de dificuldades, mas eu estou feliz, porque nesse período todo a gente fez bons movimentos, né? A gente teve uma boa análise sobre a Ancine, as situações do cinema, sobre a Lei Rouanet. A gente está fazendo uma boa análise sobre isso tudo, isso é importante. A gente teve uma vitória com a Lei Aldir Blanc, muito importante também. A gente nesse período, liberou essa linha de crédito para os pequenos exibidores. A gente conseguiu... Eu acho que em muito pouco tempo, Leda, a gente está conseguindo desatar alguns nós e fazer pontos positivos. A Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, estava com alguns problemas estruturais muito perigosos, então a gente fez uma análise e eu consegui digitalizar, a gente vai digitalizar todo o acervo da Rui Barbosa para garantir que a gente não perca tudo que tem ali dentro, né? Claro que agora a gente, com o passar do tempo, a gente vai lá tentar fazer as reformas, colocar a coisa em dia, porque é um patrimônio nosso. Então, eu acho que, apesar de tudo, contudo, a gente está conseguindo trabalhar, Leda, o foco da Secretaria de Cultura hoje é trabalhar para resolver problemas que não são diretamente ligados a gente. Tem a situação da Cinemateca, eu sei que você ia me perguntar sobre isso, então... Sim, mas eu vou te perguntar como é que se os artistas estão conversando com você. Você está conseguindo, por exemplo, você falou da Ancine, os cineastas conversaram, o pessoal de música, de teatro, você acha que você vai conseguir ter um diálogo? Porque estava muito difícil esse diálogo, né? Está muito sofrida essa relação. Precisa costurar isso aí, né? De alguma forma. Eu acho fundamental o diálogo. Eu estou aberto para todos os diálogos que forem necessários. A cultura é um patrimônio do povo brasileiro, os artistas são um patrimônio do povo brasileiro, todos merecem respeito. Eu tive uma reunião muito positiva na semana passada com o Frejá, com o Gilberto Gil, com o Milton. Foi muito positiva com as pessoas do ECAD, dos direitos autorais. A gente recebeu deles todo o posicionamento que eles têm em relação ao que está sendo votado, né? As pessoas precisam entender que a Secretaria de Cultura, ela é um órgão do Executivo. Eu não fui eleito pelo povo. Eu tenho um patrão, ele me escolheu, eu estou ali administrando. A Câmara está votando uma série de medidas sobre os direitos autorais. Então, a gente tem que ter um entendimento. Eu preciso, como executivo, olhar ao lado dos artistas, entender as necessidades e saber quais são os pontos que eles não concordam com o que está sendo votado. E, ao mesmo tempo, a Câmara tem que entender o lado do Brasil inteiro, que elegeu cada um deles para fazer esse trabalho. É claro que o meu interesse é de diálogo, precisa ser, em relação ao cinema, em relação aos cineastas, em relação a todas as classes. A minha postura vai ser sempre de diálogo, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto da democracia. Mesmo que você esteja falando o maior absurdo do mundo, na minha opinião, eu sou uma pessoa que vou defender que você possa falar esse absurdo. Você tem o direito de falar o que você quiser. Mas eu acho que essa é a base da democracia. Se a gente resolver regular isso de qualquer maneira,
Já era, Leda, eu conheço Já era. você, eu sei que essa também é a sua opinião. Sou uma pessoa Fecho que contigo nisso. eu também acho. Mesmo que você Eu tô tem todo aqui. o direito de dizer, não pode perder o direito de dizer. Não pode. Agora, eu tenho que entender que eu estou aqui dentro de um governo que foi eleito legitimamente pela maioria, né, 57 milhões de brasileiros disseram que eu quero mudanças. A gente está numa linha de governo há muitos anos, independente de lados, que as pessoas gostam muito de escolher lados, né? É, esse governo novo ele foi eleito, né, de uma maneira inédita, nunca se esperava, né? Muita gente não esperava. Eu sabia no fundo do meu coração que ele seria eleito. Eu tinha essa fé, porque eu não concordava como brasileiro, como eleitor, independente da minha profissão, como brasileiro, eu não concordava com as posturas dos últimos governos. Eu não estava satisfeito com a segurança, eu não estava satisfeito com a saúde, eu não estava satisfeito com a educação, eu não estava satisfeito com a cultura. Eu estou falando agora como Mário, o pai da Laura, do Miguel, marido da Juliana, filho da dona Lúcia, do Mário Antônio, um brasileiro, uma pessoa que paga seus impostos, há 25 anos vive do seu trabalho, né? Eu não preciso muito diferente do que a cultura diz, eu não preciso estar aqui hoje, eu sou um profissional que tem sucesso no que eu faço, eu vivo do meu trabalho, eu estou aqui por uma missão que eu acredito, mas eu não estava satisfeito. Então hoje a gente tem uma nova diretriz de governo. Então é aquilo que eu falei para você, cheguei na Secretaria de Cultura, ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou entender a Secretaria de Cultura a fundo. Quais são os problemas legais, quais são os problemas financeiros, quais são os problemas de direcionamento da cultura, tudo isso eu tenho, esse é o meu trabalho. Agora, fato, estamos numa democracia, como eu falei, as pessoas podem dizer o maior absurdo do mundo, mas eu preciso entender que é necessário que elas tenham esse direito, e eu estou aberto, Leandro, eu estou aberto para dialogar com todo mundo. Eu acho, existe uma parcela da imprensa hoje que, na minha opinião, está muito equivocada, tá? Eu não consigo ver no ambiente da minha casa, né, da minha família, da minha história, eu não consigo ver que, se eu não concordo com a opinião de alguém dentro da minha casa, que eu possa destruir a reputação dela para ter razão. Eu acho que isso não educa ninguém. Meu pai dizia uma frase, minha mãe sempre falou isso também, que aquilo que você faz soa tão alto que o que você diz ninguém escuta. A gente tem que ter muito cuidado com os exemplos que a gente está dando hoje para a juventude. Quer dizer que se eu não concordo com a Leda Nagli, eu vou dizer que ela é uma jornalista que não presta, que a história dela não vale nada. Quer dizer, eu vou denegrir a sua imagem porque eu não concordo com a sua opinião. Eu acho isso muito feio. Eu acho que isso não condiz com a postura do povo brasileiro, que nós somos um povo caloroso, sabe? Nós não somos um povo de guerra, nós não somos um povo agressivo. Nunca fomos. Eu não vejo isso na história do Brasil. Somos um povo pacífico até certo ponto. Passivo é ruim, mas somos um povo Twitter, pacífico. né? Até chegar no Twitter. Uma batalha, isso é feio, Leda, aí... porque muitas vezes a pessoa tem coragem de escrever alguma coisa, mas ela não diria isso para você. E esse distanciamento é muito feio, sabe? Eu tenho visto coisas assim, que eu não concordo. Eu estou falando muito pouco até aqui, você sabe disso. Uhum. A gente está para marcar essa nossa conversa já há muito tempo, porque eu estou falando muito pouco, porque o Silvio Santos dizia, né? O que adianta eu dar entrevista? Eu vou falar que eu gosto de feijão com arroz. O jornalista vai publicar que eu gosto de estrogonofe, então eu vou pelo Silvio. Mas é importante fazer, né? É importante ter sonho, ter projeto, ter plano e querer compartilhar isso, né? Isso você com certeza quer. E qual é o seu sonho? O que você quer fazer assim, de projeto para a cultura brasileira, para essa democratização? Leda, eu acho que você deu a deixa, né? Você falou tudo quando você abriu seu coração contando uma história da sua vida, que você assistiu teatro e que o preço era simpático. Uhum. Né? Você é uma pessoa culta, você é uma pessoa que sempre teve acesso à cultura, né? Você é uma pessoa muito informada. Como eu falei, você é uma pessoa que transgrediu, né? Transbordou todas as barreiras. Você está aí hoje fazendo um lindo trabalho, com uma audiência incrível. O meu sonho, enquanto secretário de Cultura, é transformar a cultura em algo acessível. Não só para quem assiste e consome, mas para quem faz cultura, né? Por que, Leda? Por que eu te pergunto? Por que a gente precisa mitificar artistas? Você tem que gostar, você tem que se apaixonar. Mas por que só o que ele faz é bom?
Quantas pessoas, quantos artistas maravilhosos a gente tem Brasil afora para celebrar só um grupo? Só o cara faz música boa. Só o cara conta piada boa. Só o cara faz cinema bom. Não é verdade. Isso aí é cruel, porque se você pensar quantos artistas... Porque o artista ele tem uma peculiaridade, né? O artista ele pode ser um executivo de escritório, ele pode trabalhar numa contabilidade, sabe? Você Dificilmente... um pouco, mas... Trabalha, mas é que eu digo assim, dificilmente ele vai ser uma pessoa feliz, Lida, realizada. Claro. E frustração é o pior veneno da sociedade. A pior coisa que tem é lidar com gente frustrada. É muito bacana quando um menino que tem um talento no violão se realiza, grava um disco. Quantas vezes a gente viu a indústria, regravações, estou falando da música agora, regravações, regrava aquela música, regrava aquele artista, faz um disco de cover, porque é mais barato fazer o disco de cover. É muito mais caro você investir num artista novo, lapidar ele, errar num disco, acertar em outro, coisas que a gente viu muito. Tanto que a indústria hoje não grava um disco com 12 canções, grava um single, lança um single. Então eu acho que ao longo do tempo foi um preço muito alto para outras pessoas essa questão de mitificar o artista. Cara, o cara é maravilhoso, tudo bem, você ama ele, fez parte da sua história. Mas por que o outro não pode ser? Por que só aquele cara leva o status de ser um artista importante? Muita gente entra na minha rede social, você é o cara da Malhação, que bosta que você fez, você é um merda, você não sabe fazer nada. Quem é você? Cara, eu fiz o que eu pude. E posso te falar, sou muito feliz na minha vida pessoal. A carreira me deu tudo, Leda. Eu sou grato à arte. Eu perdi um pai com 14 anos, um momento muito sofrido da minha vida. Nem por isso eu amargurei. Eu perdi uma irmã, tem 8 anos. Eu vivi muita coisa triste na minha vida. Se não fosse a minha profissão, se não fosse a arte, talvez eu fosse uma pessoa frustrada, muito ruim, negativa. O violão me salvou diversas vezes, o palco me salvou diversas vezes, as novelas me salvaram diversas vezes. Tá bom, cara, eu não sou o melhor ator do mundo, eu não sou o pica das galáxias, eu não sou sei lá o quê. Mas eu sou o Mário Frias, estou feliz com quem eu sou, vou morrer amarradão, vou deixar amor para minha mulher, vou deixar amor para os meus filhos, amo a minha mãe. Então, cara, tá bom pra caramba pra mim, tô felizão aqui, não tenho ambição, Leda, de ser um ícone de nada. Quanto mais ícone, me lembra uma bandeira no topo do morro, sozinha lá pendurada, cravada numa pedra, enaltecida só, sabe? Eu prefiro estar no meio do povo, eu prefiro estar com as pessoas que eu amo. Então eu acho que é muito triste ver a arte sendo algo que só serve a algumas pessoas. Então se eu puder, Leda, se eu puder de verdade, minha amiga, de coração, o que eu quero é um preço simpático para o teatro, um preço simpático para o cinema. O que eu quero é ver o menino que faz arte lá em Macapá, lá em Roraima, o cara que faz... eu acho que a cultura tem que ser preservada, os CTGs, né, o Nordeste, as festas de São João. Eu acho que esse é o meu papel. Eu não pedi para estar aqui, eu não fiz lobby para estar aqui, eu não conheço ninguém, área nenhuma, sabe? O que aconteceu comigo foi extremamente espontâneo, né? O presidente viu ali alguma coisa que eu fico muito agradecido, porque eu já era agradecido por ele como cidadão. Minha gratidão ao presidente da República, ao presidente Jair Bolsonaro, ela é de ser cidadão. Eu acredito nele. Ele é uma pessoa que veio para mudar. Ele veio de uma campanha sem dinheiro, ele é um cara que não tem corrupção na história, ele está há 30 anos no Congresso e não tem corrupção, não é milionário, não é um cara que liga para dinheiro. Se você virar para o presidente e falar assim, pô, presidente, isso aí vai custar 100 mil. Ele fala, nossa, que dinheiro é esse? É uma pessoa que tem noção do que é 50 reais. As pessoas perderam um pouco desse negócio de milhões. Quanto custa um filme? São milhões e milhões. Gente, a gente está no Brasil, a gente está no país pobre, que existe gente que passa fome. Tem muita gente falando, pô, esse auxílio de 600 reais, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente está fazendo o que pode, tirando leite de pedra. Então, o que eu quero é isso, minha amiga, deixar esse papo de deixar legado, deixar meu nome na história. Olha, eu não acredito nisso, não acredito. Eu sou sobrinho do Bebeto de Freitas, que foi um dos caras mais incríveis que eu tive o prazer de conviver na minha vida. Um cara honesto, que venceu tudo. E venceu tudo, Leda, tudo. Bebeto venceu tudo, venceu como jogador, como técnico, como profissional. Ele venceu tudo. E hoje as pessoas
Muita gente não sabe nem quem é, acha que foi um jogador de vôlei, que foi um técnico de vôlei. Então, cara, eu perdi essa expectativa, Leda, de que eu sou importante, de que eu vou deixar legado, de que... Cara, a vida é um presente, viva o presente. E no presente momento, o meu sonho é esse. Construir alguma coisa que possa servir a todos por igual. Eu acho bacana. Eu acho que levar, se você consegue trabalhar no sentido de preservar, de democratizar, preservar a cultura por um lado, porque a gente tem festas folclóricas populares maravilhosas, a gente tem uma cultura bonita, né? Se preservar isso e ampliar isso, quanto mais gente puder participar, puder, não é? Do clássico ao popular. Eu vi no seu Instagram muita gente falando, escrevendo lá, eu vi na postagem da assinatura com o Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, do auxílio emergencial. Valeu. Eu não sei como é que... Eu esqueci o nome do É da Lei Aldir Blanc. Hein? Da Lei Aldir Blanc. Da Lei Aldir Blanc. Olha, logo o Aldir Blanc, tão bacana era o Aldir. Aí, naquele post da assinatura, tem várias pessoas dizendo apoia a música clássica, que não tem apoio. Claro. Porque também os bailarinos, os músicos, os musicistas das orquestras, as orquestras, está tudo... toda a cultura está num momento muito complicado. Do grande artista, porque o grande artista, o famosão, ele ainda consegue um patrocínio para fazer uma live. Mas não são todos também, mas muitos conseguem. Mas o artista que está começando, que é médio, que é quase médio, ele não consegue. E alguns segmentos do Brasil são muito prejudicados. A música clássica, a música instrumental, porque eles usam uma desculpa que eu detesto, que é o brasileiro não gosta de música clássica. Lembra do projeto gosta sim. Lotava aqui na Boa Vista, era bárbaro, entendeu? Era maravilhoso. O Projeto Aquário eu me lembro. E o povo, aí você lembra, aí já te pegou. O povo ia todo, entendeu? Do lado da Mangueira ali, todo mundo ia e todo mundo curtia. Mas essa é a obrigação, Leda. E essa é a obrigação da cultura estatal. Há muita coisa para fazer, né? Por exemplo, a gente tem o Balé Bolshoi, que tem um representante em Santa Catarina. Santa Catarina, eu sei. Exporta bailarinos para o mundo inteiro. A gente vai ter um trabalho bacana com eles também. Outra coisa que muita gente não concatena aí nessa história. A música clássica, ela diferente da música popular, que é um violão, baixo, o rock, ou o samba, a música clássica ela depende da produção de muitos instrumentos. E produzir instrumentos é uma profissão. Claro. Muita gente vive de construir, que são os luthiers, né? Que são pessoas que criam os violinos, os contrabaixos, os instrumentos de corda, o piano. Então a gente nunca pode esquecer a importância da cultura para a economia e para a inclusão social. Porque muitas vezes esses bailarinos, esses luthiers vêm de favelas, vêm de lugares onde não tem tanto acesso à cultura. Então, isso é muito importante. Está aí um papel que eu acho fundamental para a Secretaria de Cultura. Olhar para todas as manifestações artísticas, independente de qual delas é maior sucesso no momento. Isso, sim, é um passo importante também. Né? E pode servir também para a formação, né? Como você lida bem com esses outros ministros, você pode articular, porque a gente precisa também de formar novos profissionais, né? Aqueles câmeras maravilhosos que eu venho trabalhando ao longo dos anos, e você também, eles também têm que ter sucessores. Né? Então, a gente tem uma gama enorme de profissões, porque as profissões do futuro, tem um monte de profissão que a gente nem sabe o que vai ser, né? Daqui a 10 anos, 15 anos, o que vai acontecer. Né? Qual vai ser a profissão do momento. Mas a gente sabe que precisamos de câmeras, de operadores de áudio, de cabo-man. Precisamos dessas pessoas, né? Isso é uma coisa muito importante que você está falando. É um mercado a ser formado. Também acho. E uma coisa que é muito importante no que você está falando, dentro do contexto que você está falando, é cuidar da melhor idade na arte, na cultura. Porque como você falou assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais. Eu também. Mas grandes profissionais. Tenho grandes amigos que são das técnicas, de técnica, câmera, operador de som, diretor de corte. Tenho grandes amigos que tem uma cultura
que é inadquirível de outra forma, senão no trabalho, no dia a dia. A TV Globo, ela formou milhares de profissionais. Milhares. Isso aí é uma coisa que a gente precisa, de alguma maneira, popularizar, no bom sentido. Então, eu sempre penso que, se a gente vai abrir uma casa de cultura, ou se a gente vai reformar um casarão, a oportunidade de colocar lá dentro uma escola, que você pode fazer uma fusão, você pode fazer o IFAM, ir lá e recuperar, e dentro você pode levar a Secult, você pode botar projetos da Funarte, ou seja, você tem como usar os braços da cultura para fomentar isso que a gente está falando, novos profissionais, respeitar os caras da melhor idade, as pessoas da melhor idade, que tem muito para ensinar. Eu acho que a cultura do novo, ela é muito legal quando você fala de tecnologia, né? Pode ser muito legal trocar de telefone toda hora. Agora, esquecer os profissionais, deixar para trás a experiência, de alguma maneira, eu me assusto muito quando eu vejo os números da violência na pandemia, né? Que você vê crianças e idosos em primeiro lugar. É terrível. Como é que pode isso? Como é que pode? Eu me lembro da minha avó Ivete, né? Que faleceu até depois do filho dela, do meu pai, com 102 anos, eu morro de saudade. Ela contava histórias para mim que faziam a minha imaginação voar. Muito melhor do que muito livro, muito melhor do que muito curso. As lições que eles têm são fundamentais. Isso é um projeto que eu vou para cima, Leda. Eu vou para cima. Se eu puder, eu vou fazer um movimento muito bacana nos asilos, um movimento de levar cultura, levar alegria. Eu vou. Isso é uma coisa que é um sonho meu. Bons projetos. É disso que a gente tem que viver, de boas ideias, projetos e democratização. Compartilhar. A palavra de ordem é compartilhar. Isso aí, Leda. Eu espero que você faça um belíssimo trabalho, Mário Frias. Estou torcendo por você, obrigado, pela democratização da cultura, pelo compartilhamento, por esse olhar desde a moçada até os velhinhos. Okay? Me emociona estar aqui com você, porque você é uma pessoa que eu respeito demais. Imagina. Uma pessoa que faz parte da minha história também, porque não foi uma, nem duas, nem três que a gente teve no Sem Censura com você. Que bom. Sempre muito brilhante, sempre é um exemplo para mim ver como você consegue dialogar sempre com todo mundo, mesmo que você não concorde. Diversas vezes eu me diverti assistindo Sem Censura quando você botava algum arrogante no lugar. Então, assim, é muito emocionante estar aqui com você, minha amiga. Me desculpe não ter feito antes, mas você deve imaginar o tipo de pressão que eu estou sofrendo. Eu imaginei a pressão que foi. Eu torço muito por você. Vai fundo. E pensa nisso. Pensa em todas as artes, em todos, nesse Brasil desse tamanho, né? Cada lugar tem uma manifestação cultural mais bonita que a outra, que precisa ser incentivada e que precisa dividir para prestar atenção em tudo, né? É um trabalhão aí, Mário. É um trabalhão. Eu sei. Mas eu estou feliz, Leda. Quero te mandar um beijo também pela neta. Os parabéns pela netinha, que é uma coisa linda. Parabéns pelo filhão. O Duda é um moleque muito bacana. Já falei com ele esses dias também. Você merece tudo de bom, minha amiga. Na batalha aí. Você também. Tudo de bom para você. Um beijo grande. Um beijo no seu coração. Miguel de Laura, não é? Agora aí. São dois, né? São dois. O menino já está um rapaz, né? Tá com 15, tá jogando bola, meu jogador de futebol. E Laura tá com quanto? Laura tá com 8. Olha só. 9 agora. Muito dia bom. 11. Muito dia bom. 22. Muito bom, Mário. Grande abraço, boa sorte. Estamos aí. Tá bom? Um beijo no coração. Prazer te ver. Querido. Prazer grande. Valeu. Obrigada.